Glória a Deus! Aleluia! Você já está de pé no seu lugar, então é só pegar a Bíblia, porque está na hora de ouvir! Vamos então abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis. Abra comigo, por favor. Tem alguém feliz aí nessa noite, gente? Aleluia! Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4. Abra comigo e vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Diz assim, 2 Reis 4, verso 38. Glória a Deus. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nessa noite nos colocamos diante dessa palavra que é viva, dessa palavra que é eficaz, dessa palavra que transforma vidas. Pai, nessa noite que não haja nenhuma distração, mas que haja, Deus amado, uma total conexão com a Tua voz, com o Teu trono, em nome de Jesus, que não hajam corações de pedra, mas que haja, Deus, o Teu Espírito Santo agindo e movendo neste lugar, em nome de Jesus. Você pode se sentar. Nessa noite o tema da nossa mensagem, vamos dizer comigo, vamos lá? Quando a morte na panela. Esse texto nos fala de um período de crise na história do povo de Israel. Uma crise tão grande, um povo que vivia, na maioria ali, o seu sustento se dava pelo plantio, pela agropecuária, mas agora eles estão vivendo um tempo de fome. O texto começa nos dizendo isso. Havia fome. Houve um momento em que as pessoas começaram a perder o foco. Deus sempre foi o provedor de todas as coisas. Deus sempre foi o provedor do alimento. Mas houve um momento que o povo começou a se voltar para Baal, colocando como se Baal fosse aquele que trouxesse a provisão. Deus disciplina o seu povo, permitindo que viesse um tempo difícil. E esse tempo difícil, ele vai alcançar todo o povo naquela época. Havia ali uma escola de profetas, liderada por Eliseu. E eles também passaram por uma escassez do alimento físico. É verdade que o alimento físico podia faltar, mas na escola de profetas havia o alimento espiritual, havia um alimento de qualidade, havia algo que era servido, que era ensinado naquele lugar. O texto começa nos dizendo: voltou Eliseu para Gilgal. Interessante que se o texto diz que Eliseu voltou, significa que ele já esteve em Gilgal outras vezes. E que outras vezes foram essas? Eliseu esteve em Gilgal no tempo em que ele caminhava com o profeta Elias, em um tempo em que Deus estava para tomar Elias. E Eliseu, ele está em Gilgal. Até Elias diz para ele: fica em Gilgal. Mas ele diz: não, eu vou com você. Gilgal representava recomeços, Gilgal representava desafios novos, Gilgal representava Deus intervindo em situações e fazendo milagres. É nesse contexto que nós percebemos este texto. Eliseu está ali,
e ele está em Gilgal, e havia fome naquela terra. Então a gente consegue aprender princípios, realidades, que vai falar o nosso coração sobre esse tema, quando há morte na panela. O primeiro ensinamento que a gente aprende à luz desse texto, o versículo 38 diz assim: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas. Diga comigo: a necessidade leva à busca. Esse homem saiu para buscar alimento, porque havia ali um grupo grande. Eliseu, ele fala, coloca a panela grande. Precisava ser uma panela grande, porque haviam muitos discípulos de profeta ali. E meus irmãos, naquela época o povo andava inquieto, de um lado para o outro, buscando alimentos, desesperados. Estavam prontos a comer qualquer coisa que resolvesse a sua fome. Você vai se lembrar que houve um momento que a cabeça de um jumento foi vendida caríssimo, e mesmo assim, não achava com tanta facilidade. Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que a necessidade, ela nos leva a uma busca. Meus irmãos, a melhor comida que existe não é aquela comida daquele cardápio preferido seu. Quando você fica assim, eu gosto mais desse prato, eu gosto mais desse alimento. Irmãos, a melhor comida, qual que é? Aquela que você está com fome. Sim ou não, gente? Você chega em casa com fome, se não tiver o alimento ideal, aquele que você mais gosta, mas tem ali um feijão com farinha, desce igual picanha. Sim ou não, gente? Mas quando você está de barriga cheia, a Bíblia diz que a alma farta, ela despreza aquilo que é valioso, mas para quem está com fome, até mesmo amargo, ele é doce. Quando nós estamos vivendo um tempo de escassez, de necessidade, nós somos levados a buscar. Pense em um tempo difícil da sua vida. Pense quando as coisas dão uma melhorada, a gente tende a orar menos, sim ou não, gente? A gente tende a buscar menos, a gente tende a ler a Bíblia menos, a gente tende a ir menos nas reuniões de oração, a visitar menos os montes para quem tem o costume de ir. Mas um período difícil desperta necessidades. Um período difícil nos chama de volta aos pés do Senhor. Esses homens estão ali, e há um momento que o profeta Eliseu diz: vai lá, busque algumas coisas, vão fazer um sopão, vão fazer algo aqui para a gente se alimentar. Meus irmãos, esse homem foi em busca de alimento. Momentos de necessidade nos tiram de zonas de conforto, nos fazem desinstalar, sair do lugar, nos mover em busca de um alimento. Meus irmãos, quando a gente olha para a nossa vida e pensamos numa fome espiritual, hoje existe uma fome espiritual. Existem pessoas que dentro delas há um desejo por Deus, há um desejo por se aproximar das coisas de Deus, mas às vezes a busca nem sempre é uma busca da forma como deveria ser. Vemos pessoas se perdendo em suas buscas. Essa semana eu vi alguém falando dos crentes. Alguém dizendo: olha, os crentes são os piores que existem. Não, não são os piores. Porque essa pessoa não conheceu o crente de verdade, talvez. Talvez ela não tenha convivido com homens e mulheres de Deus que levam Deus a sério. Talvez ela não tenha tido uma experiência verdadeira com Jesus Cristo. Porque se ela tiver, ela não vai generalizar. E eu tenho um problema com falas que generalizam. Porque eu sempre entendo, existe um remanescente fiel, existe gente que leva Deus a sério, sabe, não tem esse negócio, a igreja está perdida, o povo está tudo doente. Não, o povo não está tudo doente, a igreja não está perdida, a igreja não está sem oração, existe gente fiel, existe gente levando Deus a sério. É preciso que a gente entenda isso. Quando alguém fala, muitas vezes fala a partir da sua perspectiva, e perspectivas, elas nem sempre são certas. Meus irmãos, há uma fome espiritual.
Como um homem que certa vez disse: pastor, meu filho está doente, eu só quero vê-lo curado, se vai vir de Deus ou do diabo, eu não estou nem aí. Irmãos, há pessoas que vão por esses caminhos, estão enfrentando uma fome, mas elas não estão se importando para qual direção irão. E meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, a primeira lição que nós aprendemos: há uma necessidade, e a necessidade vai nos levar a uma busca. O versículo de número 39 diz assim: então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Segundo ensinamento, diga comigo: a falta de conhecimento, vamos dizer juntos? A falta de conhecimento faz a mentira parecer verdade. Meus irmãos, esse homem sai. A partir de uma direção do profeta Eliseu, ele vai em busca de um alimento. E ali ele se depara com alguns frutos. Uma trepadeira silvestre. Haviam frutos, segundo os estudiosos, esses frutos pareciam meio que melões. E ele percebe aquilo, ele vai enchendo a sua capa, ele vai pegando aquele fruto, ele diz: eu vou levar algo novo. Eu não sei você, mas talvez você em algum momento tenha se aproximado de um alimento meramente pela aparência. Quem já comeu com os olhos, gente, alguma vez? Você olhou assim e falou: eu quero. Isso já aconteceu comigo. Eu fui num restaurante uma vez e quando cheguei lá, eu vi aquele arroz maravilhoso e enchi o prato. Falei: é hoje. Um arroz bonito, enfeitado, sabe aqueles arroz enfeitados? Quando eu cheguei perto do nariz, aqui é cheio de piqui. O moço falou: você não come piqui? Eu falei: nem lá, nem aqui, não como. Não quero esse trem não, misericórdia. Se você gosta de piqui, Deus te perdoa, quer dizer, Deus te abençoe. Eu me lembro de uma vez que eu fui numa lanchonete, eu vi um brigadeiro grande, parecia um pão de queijo. Falei: gente, me dá um brigadeiro desse. Quando eu coloquei na boca, era só farinha. Falei: ô, propaganda enganosa, não tinha nada de chocolate. Meus irmãos, a falta de conhecimento, ela faz a mentira parecer verdade. Quantas vezes nós nos perdemos em determinadas situações, porque nós não conhecemos o todo. Porque nós não conhecemos, nós começamos a acreditar e levar uma mentira como se ela fosse verdadeira. Meus irmãos, a vida, ela não é apenas sobre boa intenção. A vida também é sobre conhecimento. O fato daquele homem não conhecer e pegar aquela colossíntida, a boa intenção dele não transformou ela em algo bom. A boa intenção por si não resolve. Eu não sabia, mas é veneno do mesmo jeito. Meus irmãos, nós precisamos entender o que a gente tem levado para a nossa casa. O que a gente tem colhido e levado. Mesmo sendo algo ruim, aquele homem achou fruto. Mesmo sendo uma trepadeira silvestre, tinha fruto. Irmãos, nem tudo que está parecendo que tem um fruto quer dizer que seja saudável. Há pessoas, irmãos, que às vezes pode estar carregando uma Bíblia, pode ter todo o estereótipo de um crente, mas não quer dizer que seja um crente. Há pessoas que vêm com ideias. Você não precisa ser membro de uma igreja. Não sei quantos de vocês já ouviram isso por aí. Para que ser membro de uma igreja? Para que fazer parte de um local de reunião? Quantas pessoas, irmãos, começam com ideias erradas, com teologias, irmãos? Uma teologia errada é igual comida estragada, ela mata também. Meus irmãos, quantas pessoas, elas trabalham para combater a ideia de uma estrutura, a ideia de uma organização, a ideia de alguém falar: eu faço parte de uma igreja, eu sou membro de uma igreja, eu tenho um pastor sobre a minha vida. Meus irmãos, a trepadeira, ela era viçosa, ela era frondosa, havia frutos, mas era engano. Eu me lembro, meus irmãos, que na minha conversão, eu queria muito aprender a tocar violão. E a gente entende que Deus derrama uma graça sobre cada igreja, e nós respeitamos todas as igrejas. Amém, meus irmãos?
Amém, gente? Deus levanta igrejas sérias e nós respeitamos todas elas. Mas eu me converti na Igreja Batista, e é a única igreja que eu conheço ao longo de 26 anos. Mas eu me lembro que na minha conversão, eu queria aprender a tocar violão, então um irmão abençoado de uma outra igreja, eu procurei ele começou a me dar aula de violão. Mas aquela aula não era só aula de violão. Cada dia que eu sentava com aquele irmão, ele queria me doutrinar dentro da realidade da igreja que ele fazia parte. Não falo da igreja, porque aquela igreja está servindo a Deus segundo aquilo que Deus os pediu. Da mesma forma como nós caminhamos dentro da doutrina daquilo que o Senhor tem nos pedido. Amém, meus irmãos? Mas cada vez que eu sentava com aquele irmão, e eu falava assim, eu queria aprender essa música, porque essa música toca lá na igreja. Isso foi ano 2000. Eu queria aprender a tocar Rompendo em Fé. Não pode. Porque essa música tem uma parte nela que está errada. E aquilo foi me murchando. Aquilo foi confundindo a minha cabeça. Um novo convertido. E o que eu fiz? Muito obrigado. Vamos parar por aqui. Você é gente boa, você é crente, eu sou crente, mas você tem uma doutrina, você tem uma forma de entender certas coisas, eu tenho outra, e para não misturar, para não confundir a minha cabeça, eu prefiro parar aqui. A gente segue, irmãos em Cristo, mas você tem a sua forma de ver e eu tenho a minha forma. Naquele momento eu precisava entender, eu não vou continuar. Mas quantas pessoas, irmãos, param na frente de um computador, na frente de um celular, e começa a acessar, vai para o YouTube, e pega a pregação de um jeito, pregação de outro, e agora eu quero a pregação que fala que o dízimo é errado, é outra pregação que fala que não existe esse negócio de congregar, irmãos, isso vai virando uma confusão na cabeça da pessoa, daí a pouco a pessoa não sabe por que ela perde a vontade de vir na igreja, por que ela não quer estar numa célula, por que ela não quer ler a Bíblia, porque a cabeça está confusa, porque o veneno está entrando. É preciso que a gente entenda isso. A falta de conhecimento nos faz, irmãos, pegar a mentira como se fosse verdade. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem verdadeiros. A meia-verdade é mais perigosa que a mentira, porque é sutil. Se alguém chegar para você com uma nota de R$30, na hora você vai falar assim, nota de 30? Não existe. Mas quantos conhecem a nota de 200? Está sumida, na verdade, né? Mas se alguém chegar com a nota de 200, um pouco diferente, você vai falar, não, peraí, tem alguma coisa. Tem gente que é treinado e sabe discernir entre uma e outra. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que aquele homem colheu, e segundo os estudiosos, a colossíntida, em poucas quantidades, ela era uma espécie de um laxante. Mas em uma quantidade maior, ela podia matar. Então existe o veneno que vai matando aos poucos, e existe aquele veneno que mata de uma vez. É preciso, irmãos, que a gente entenda isso. Aquele homem encontrou fruto, mas era para ele desconfiar. Em um tempo difícil, em um tempo de escassez, quem que deixaria uma árvore frondosa, cheia de frutos? Era para ele ter desconfiado, peraí, está muito fácil para esse negócio ser verdade. Meus irmãos, nós não somos uma igreja perfeita, mas nós temos buscado caminhar dentro da palavra de Deus. Você vai perceber que esse púlpito, raramente a gente traz alguém para pregar aqui, alguém de fora. Não é porque a gente é melhor do que ninguém. Quando é momento, quando é necessário, a gente traz um preletor em alguma necessidade. Primeiro, Deus tem levantado nesse lugar homens e mulheres fiéis à palavra de Deus, e Deus tem dado a eles o dom da palavra, e nós queremos que esses homens e mulheres sejam aqueles que preguem neste lugar, que sejam aqueles que vão instruir, porque é gente que a gente conhece o casamento, é gente que a gente conhece o caráter, é gente que nós sabemos. Se você me perguntar sobre qualquer um que serve nessa casa, eu vou saber falar o nome de cada um, quem é o marido, quem é a esposa, o nome dos filhos, onde trabalha, o que é que faz da vida. É verdade que eu não passo 24 horas por dia perto deles, e não vou impedi-los de errar, mas eu consigo respaldar cada um desses, porque eu os conheço. Tem gente que me manda mensagem dizendo, estou na cidade, deixa eu pregar.
Se eu não conhecer o caráter, se eu não conhecer a vida, eu não vou confiar esse espaço a alguém que eu não sei, sabe, da realidade, de caráter, de seriedade com as coisas de Deus. Nós não somos uma igreja de eventos, nós não somos uma igreja que vai ficar cada dia, um que está pregando, a gente nem sabe quem é a pessoa. Podemos errar, mas vamos evitar o máximo que isso aconteça. Meus irmãos, é preciso que a gente entenda a Bíblia. O Novo Testamento começa com as genealogias, e genealogia está mostrando as raízes de Jesus. Quando alguém me manda, às vezes no direct lá, pastor, deixa eu ministrar louvor na sua igreja. A igreja não é minha primeiro, né? Primeira coisa, hoje eu estou fazendo o seguinte, eu já envio o contato para os líderes de louvor, falo, conversa com os líderes de louvor, porque são eles que montam as escalas. Mas tem algumas perguntinhas básicas. Quem que é seu pastor? Qual que é a sua história? Ah, eu não tenho igreja. Então você não vai ministrar aqui, meu irmão. Porque a gente não acredita em independência dessa forma. A gente acredita em gente que tem um pastor sobre a vida dela, que ela faz parte de uma igreja, que ela não fica por aí, vai num lugar, vai em outro e não tem compromisso. É preciso ter compromisso. É preciso ter uma igreja para chamar de sua, para dizer assim, eu congrego ali, eu tenho gente que me pastoreia. Vocês estão comigo? Quantas vezes, irmãos, nós entendemos isso porque existe uma teologia que vai ensinando, você não precisa ser membro de igreja, você não precisa ter pastor, você tem que ser do CSI, cristão sem igreja. Isso não existe, irmãos. Meus irmãos, Deus estabeleceu a sua igreja. Que Deus preserve a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia de cada pastor dessa casa, de cada líder que sobe nesse altar. Porque, irmãos, antes da gente servir algo venenoso, é porque primeiro a gente já foi afetado por aquele veneno. Aquele discípulo do profeta, ele tinha uma capa. A capa era um sinal da autoridade do profeta. Ele enche a sua capa com aquele veneno. Leva para casa, pica, prepara, coloca ali no fogão e na panela. Perceba que antes de servir, a capa do profeta, símbolo da sua autoridade, foi manchada pelo veneno. Que Deus nos preserve, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque antes de chegar o alimento na mesa, ele já chegou em quem está servindo. Meus irmãos, às vezes, a gente precisa entender que não é sobre novidade, é sobre o básico. Aquele discípulo de profeta falou, olha que legal, que fruto interessante. Não vou levar o básico, não, vou levar uma novidade. E enche de fruto, aquele fruto que tinha problema, e leva. Irmãos, a gente precisa entender, não temos que inventar moda, é pregar a palavra de Deus. Irmãos, a igreja, sabe, é importante a estrutura? Mas a igreja não é sobre uma estrutura física, a igreja não é sobre aquilo que a gente pode ver e tocar. Se amanhã não tiver nada do que a gente tem aqui, o que não pode faltar é fidelidade à palavra de Deus, é fidelidade a esse livro, é continuar pregando a palavra, com estrutura ou sem estrutura. O que importa é que a igreja se mantenha fiel às Escrituras. Sabe, é não inventar moda. Tem uma novidade, eu estava orando ali e Deus me deu uma revelação. Está dentro da Bíblia, a Bíblia respalda. Se não tiver, é a sua experiência com Deus e ela não pode ser transformada em doutrina. Experiência com Deus é a sua experiência. Doutrina é outra coisa. Meus irmãos, a Colossíntida, aquele homem, ele toma esse fruto e ele leva. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus tem nos chamado a nos tornarmos gente. Ontem o pastor Paulo César pregava e ele falava o que deve ser prioridade na vida de um pastor, mas não apenas na vida de um pastor, mas na vida de um líder. Quando ele fala sobre os príncipes na casa do Senhor, os príncipes não são só os pastores, é cada líder que se dispõe a discipular alguém, a cuidar de alguém. Nós precisamos entender, irmãos, nós vivemos um tempo
em que as pessoas que mais se colocam para criticar a igreja é gente que tem as mãos vazias, é gente que não ganha ninguém para Jesus, não discipula ninguém, não visita ninguém, não faz nada no reino de Deus, mas quer ir lá dar opinião de como a igreja deve ser. Não, irmãos, Deus nos chamou para trabalhar, e quando a gente trabalha, a gente vê como é árduo, como é a obra de Deus. São essas pessoas que Deus usa. Não é gente que vai ficar assentado atrás de um teclado, querendo dizer A ou B, é assim que a igreja faz. Irmãos, eu acredito em gente que tem fruto, em gente que tem caráter, em gente que tem postura, e diz, eu quero servir na obra de Deus, eu não quero me assentar no lugar onde eu me torno um crítico. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome. Ele vai dizer, apartam de mim, porque eu não conheço vocês. O profeta Oséias diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esse homem, ele sai para apanhar, mas a Bíblia diz, visto que não conhecia. Eles não conheciam. Irmãos, a falta de conhecimento, às vezes para a gente dar opinião sobre alguma coisa, a gente precisa ter conhecimento. Se tem uma coisa, irmãos, que a gente precisa é buscar ser crente maduro. A gente não é levado por ventos, a gente não é levado por comentário de internet, a gente não é levado, sabe, por uma enxurrada de coisas que aparecem por aí. A gente precisa entender, tem que ser maduro. Não é tudo que a gente vê, que a gente toma como verdade. A gente precisa procurar saber, isso faz sentido ou não. Vocês estão comigo? O versículo 40 diz assim, vamos lá. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Diga comigo, discernimento livra do envenenamento. Enquanto comiam, como eu disse, o veneno, em poucas quantidades, ele não matava de uma vez. Mas uma vez que ele fosse ingerido, com mais tempo, ele poderia matar. Imagine quantos alunos tinham naquela escola de profetas. Imagine, poderia ser mortes em massa. Poderia ser um envenenamento em massa. Aquele monte de gente ali, e todos envenenados, morrendo. A Bíblia diz que, enquanto comiam, de repente alguém exclamou, ou alguns exclamaram, morte na panela. Meus irmãos, o que a gente aprende aqui, é que a gente não deve prosseguir em algo que a gente já percebeu que está errado, que está contaminado. Eu me lembro de uma frase do pastor Márcio, se você está comendo uma maionese, e você percebe que ela está estragada, você não precisa continuar comendo. Isso não é sobre maionese. Às vezes você está ali assistindo um filme, e percebe cenas que Deus não se agrada, e percebe coisas que são condenáveis pela palavra de Deus. Vou esperar um pouquinho, às vezes vai melhorar. Vai melhorar não. A gente não precisa continuar com uma conversa que a gente sabe onde é que esse trem vai dar. Onde nascem os adultérios, onde nascem os pecados, a partir de não vigilância, a partir de não discernimento. É quando a gente fica mais tempo em uma conversa do que deveríamos, é quando a gente fica mais tempo assistindo algo que não deveríamos, é quando a gente rende assunto quando não deveríamos render. Discernimento, quando há o discernimento, meus irmãos, ele vai nos livrar do envenenamento. Enquanto comiam, a gente tem que fugir daquilo que pode matar a nossa fé. A gente tem que correr daquilo que pode matar a nossa fé. A gente não tem que continuar. Discernimento é proteção. Sabe, foge daquilo que pode te afastar do caminho. Cuidado com aquilo que é oculto. Esse moço, ele pegou os frutos e ele não comentou com ninguém. Ele juntou tudo na capa dele, saiu levando, chegou lá, picou. Se ele tivesse chegado e falado com o profeta, eu achei esses negócios ali.
eu acho que vai ficar uma comida da hora. O profeta Eliseu tinha olhado e falou, isso é veneno, senhor. Joga esse trem fora. Quantas vezes, irmãos, a gente guarda para nós aquilo que a gente deveria comentar? Quantas vezes é uma situação que a gente deveria abrir com alguém maduro, falar assim, olha, isso está acontecendo na minha vida, eu achei isso aqui, olha, eu estou vivendo isso aqui, me ajuda, o que eu faço? Mas quando nós guardamos para nós, quando nós seguramos, aquilo pode se tornar algo muito mais perigoso. Irmãos, é preciso gritar. A Bíblia diz que eles exclamaram, morte na panela. Não continue em um caminho de morte. O grito chama atenção. Mas não grite para qualquer um. Grite para pessoas de Deus. Morte na panela, ó homem de Deus. O homem de Deus não é o pastor apenas, irmãos. Claro que o pastor tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Mas homem de Deus, mulher de Deus, é gente que leva Deus a sério, é gente conectado com Deus, pode ser o seu líder de célula, o seu líder de GC, o seu líder de ministério, um irmão maduro na fé, alguém que está caminhando, que está levando Deus a sério, sabe? Morte na panela, é alguém que você vai abrir o seu coração, é alguém que você vai pedir ajuda. Mas não guarde na capa, não fica ali dizendo, olha, achei isso aqui, vou deixar só comigo. Por que as pessoas hoje, acontecem as fraudes, os prejuízos? Eu não sei quem já recebeu alguma ligação de alguém tentando ali pegar um dinheiro. Eu lembro que um dia alguém me ligou, e tudo que essas pessoas não querem, é que a gente desliga o telefone, porque enquanto ela está no telefone com a gente, ela está enrolando, tentando enrolar a gente. Não, você abre seu aplicativo aí agora, não, pera aí, não, desliga não, porque é isso e aquilo, porque ela sabe que se a gente sair daquela ligação, a gente vai ligar para um parente, a gente vai ligar para alguém que conhece, e fala, fulano, eu recebi isso que estou achando esquisito. Eu me lembro há um tempo atrás, que alguém me ligou, e falou umas histórias esquisitas, e a pessoa dizia, eu preciso de tanto em dinheiro, e eu sei que você é pastor em Vespasiano, e eu falei, como é que essa pessoa tem essas informações, que esquisito. E aí eu desliguei o telefone. Ele não queria que eu desligasse de jeito nenhum. Eu liguei para o Dadson, falei, Dadson, ele é da polícia, eu falei, recebi essa e essa ligação. Ele falou, fique em paz. Isso aí o cara está dentro do presídio, eles pegam a informação do nome da gente na internet, às vezes algum rastro de rede social, para conversar com a gente. Eu fiquei tranquilo a partir disso, mas eu precisei procurar alguém. Eu precisei buscar opinião com alguém que entendia mais do que eu. Então, muitas vezes, irmãos, situações acontecem porque as pessoas se colocam em uma realidade ali perigosa, mas ela guarda para si. Ela não comenta. Então a gente precisa entender, esse homem, ele não conhecia, mas ele guarda para si, ele serve para as pessoas. Meus irmãos, essas pessoas quase morreram. Eu não sei se você já teve algum momento da sua vida, que você falou, que livramento, quase morremos. Eu lembro de uma história, que aconteceu com a gente há uns anos atrás, que um passeio poderia ter virado uma tragédia. Fomos para uma cachoeira, lá em, como é que chama o lugar? Capitólio, misericórdia. Chegamos lá, tudo feliz, de repente, alguém começou a afundar, e eu sei nadar, mais ou menos, mas não sei salvar. Fui tentar salvar, afundei, o outro afundou. E naquele momento a gente correu um risco muito grande de ter morrido afogado ali. Estava eu, Isaac, Raquel, as meninas, minha esposa, que era fotógrafa na hora, logicamente ela estava mais distante, graças a Deus, porque ela pediu ajuda, mas era para ser vários ali, morrendo afogados. Quando aí chegou alguém que tinha condição, fizeram um cordão ali humano, um segurando na mão do outro com um galho, e foi puxando a gente um por um. Quando a gente saiu daquele lugar, aquele alívio, ufa, todo mundo em estado de choque, foi misericórdia. Eu imagino esses homens, irmãos, eu imagino essa escola de profetas, depois que serviu aquela comida envenenada, um olhando para o outro olhando para um, era para a gente ter morrido. Que isso? Que loucura, onde você arrumou isso?
Meus irmãos, é preciso que a gente entenda, onde há discernimento, nós temos o livramento de sermos envenenados. O discernimento deve fazer parte da nossa vida. O discernimento é algo, o pastor Márcio sempre costumava dizer, crente não tem cisma, crente tem discernimento. Se você está amolado com alguma coisa, meu irmão, dobra o joelho e vai orar. Se alguma coisa começou a te incomodar, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você lê a Bíblia, você ora, você é gente de Deus, começou a ficar incomodado, Deus, o que está acontecendo? Senhor, tem alguma coisa acontecendo? Fala comigo, eu sei que o Senhor fala, eu sei que o Senhor vai trazer luz sobre isso, e Deus vai trazer luz sobre isso. Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Meus irmãos, o autor de Hebreus, ele fala sobre a maturidade. E uma das marcas da maturidade é a capacidade de discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Nós precisamos ter discernimento, ter compreensão de que nem tudo é o diabo. Muitas vezes há pessoas que colocam culpa no diabo de tudo. O diabo está levantando. A gente deve ter cadeira demais no inferno, porque eu nunca vi levantar desse jeito. O diabo levantou de novo, irmãos. O diabo vive levantando, o diabo vive furioso. A questão é, existem coisas, irmãos, que podem ser imprudências nossas, e a gente vai colocar ali na conta do diabo. É preciso que a gente entenda, o discernimento, ele pode nos livrar de tomar decisões erradas. O discernimento pode interromper relacionamentos sem futuro. É melhor muitas vezes, alguém está ali namorando, alguém está ali num relacionamento, o relacionamento termina, a pessoa fica triste. Sabe lá, se Deus não está livrando de um casamento infeliz lá na frente? Porque é melhor um namoro terminado, rompido, do que um casamento destruído. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre discernimento, o texto vai nos dizer aqui, acompanhem comigo, versículo 41. Porém, ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Quarto ensinamento, diga comigo, em Deus temos um antídoto que anula todo o veneno. Amém, meus irmãos? Irmãos, há coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode direcionar. Sabe, naquele momento o profeta, ele não manda jogar a panela fora. Não joga essa panela fora. Porque não é sobre a panela. É mudar o que estava nela. É mudar o que tinha sido colocado na panela. Meus irmãos, Deus quer transformar o que está dentro de nós. É preciso que a gente procure pessoas que são de Deus e essas vão nos conduzir ao antídoto, à cura, ao livramento de morte. Nesse momento aqui, o profeta Eliseu, ele está ali presente, enquanto as pessoas gritaram, tem morte na panela, irmãos, como é importante a gente perceber, tem morte na panela, tem algo estranho acontecendo. A nossa vida não é uma vida só natural, mas quando a gente começa a conhecer as coisas de Deus, os nossos olhos se abrem. Amém, gente? A gente passa a viver diferente, a gente passa a observar as coisas de forma diferente. E aqui é o momento que Eliseu, ele diz, trazei farinha, não sei se Eliseu era baiano, traz farinha. Meus irmãos, a farinha, não havia nela nenhum poder químico que neutralizava veneno. Mas era uma questão, Deus já estava fazendo algo e Eliseu, ele estava trazendo ali uma forma de instrumentalizar o que Deus estava fazendo. A farinha era oferecida como oferta pelo povo de Deus nos sacrifícios. A farinha apontava para a provisão. Lembra que era um tempo de escassez. Lembra daquela viúva? O que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. A farinha apontava para a provisão.
o pão que o povo comia vinha, que alimentava o povo, vinha da farinha. Agora, irmãos, a farinha que Eliseu, em outros momentos, em outros milagres, Eliseu fala, traz um prato, coloca sal. São elementos que apontam também para uma realidade espiritual. Mas a farinha é o trigo moído, o trigo triturado. E esse trigo, apontando como uma simbologia do nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, Ele foi moído pelas nossas transgressões. Coloca a farinha na panela. Naquele momento, quando a farinha é colocada na panela, Eliseu diz, tira e dá de comer ao povo. O veneno foi tirado. Naquele momento já não havia mais veneno, porque a farinha havia sido colocada. O que as pessoas precisam é desse trigo. O que a nossa vida precisa é desse trigo. Nós, como recipientes, como uma panela, talvez, se a gente pudesse assim dizer, é preciso que seja colocado em nós aquilo que remove o veneno. As pessoas precisam conhecer a Jesus. Se a farinha era uma oferta na antiga aliança, nós temos um Jesus que se deu como uma oferta por cada um de nós. Se a farinha apontava para a provisão, nós temos em Jesus o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que mata a nossa fome. Se a farinha apontava para aquilo que cancelava a maldição, para aquilo que cancelava o veneno, para aquilo que cancelava a morte, nós temos um Jesus que se deu por mim e por você para nos dar vida. Ele é provisão, Ele é perdão, Ele é cura, Ele é libertação. Quanto mais de Jesus existir na nossa vida, mais facilidade nós teremos de discernir e de não sermos intoxicados pelo veneno. A morte é afastada quando na nossa panela tem a palavra genuína de Deus. Prega a palavra e só a palavra. Ao momento que Eliseu diz, agora eles podem comer. Agora eles podem comer. Porque o veneno foi tirado. A gente precisa cuidar. Você pode pegar um copo com água cheio, tudo limpinho, mas colocar uma gotinha só de água do esgoto, ninguém ia querer beber. É preciso que a gente entenda, enquanto eles comiam, houve um momento que o processo foi interceptado. Às vezes as situações na sua vida nessa noite, que você está vivendo um processo, mas há tempo de exclamar, há tempo de parar, há tempo de perceber, tem morte na panela, para por aí, cancela isso. A gente não precisa chegar até o final de uma conversa, a gente não precisa chegar até o final de um filme que está trazendo princípios contrários à palavra de Deus, a gente não precisa ver tudo para saber onde que isso vai dar. Nós temos discernimento. Nós não precisamos pagar para ver. Tira de comer e dê a todos. Foi isso que foi dito. O profeta Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, vamos jogar na tela esse texto. Jeremias 15, verso 16. Vamos ler comigo? Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi.
elas foram o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Pode comer a palavra à vontade. Pode comer da palavra, porque ela é saudável, ela é vida, ela é alegria, ela nos alimenta e nos mantém de pé. É isso que o profeta disse: achadas as tuas palavras, eu as comi. A palavra de Deus vai produzir em nós gozo, alegria. Esse texto nos fala daquilo que a palavra de Deus deve produzir na nossa vida. Nessa noite, assim como Deus, Ele arrancou o veneno daquela panela, foi cancelado aquilo que estava armado, aquilo que era destruição, aquilo que podia trazer morte, há uma intervenção de Deus. Deus quer arrancar todo o veneno. Quantas vezes na nossa caminhada a gente corre o risco de ser envenenado, de algo nos contaminar. Quantas armadilhas do inferno. Meus irmãos, às vezes uma pessoa na sua busca por matar a sua fome, ela vai em busca, ela vai ali, ela quer buscar algo, e na sua inocência ela acaba pegando algo que pode ser destrutivo. Mas nessa noite, Deus nos chama a esse lugar onde Ele tira a morte, onde Ele cancela o poder do veneno, onde aquilo que é para matar, Deus vai trazer vida, onde aquilo que é para adoecer, Deus vai trazer cura, onde aquilo que é para acabar, Deus vai dizer: para este processo, porque a vida vai se manifestar. Fique de pé no seu lugar. Porém Ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Onde há discernimento, o mal não prevalece. Onde Jesus está, o mal vai bater em retirada. Onde o Senhor é lançado, meus irmãos, lembra que no Antigo Testamento houve um momento que serpentes abrasadoras, elas brotavam do chão e elas mordiam o povo de Israel, e o povo desesperado foi até Moisés, e Deus disse: Moisés, faz uma serpente de bronze, uma haste. E será que todo aquele que for mordido pelas serpentes abrasadores, quando ele mirar na serpente de bronze, ele sarará. E Jesus, Ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. E todo aquele que mirar nele, todo aquele que se voltar para Ele, meus irmãos, há um Senhor, e quanto mais nos aproximamos dEle, há um Senhor, aquele trigo que foi moído, aquele que se deu por mim e por você. Quanto mais de Jesus tiver na nossa vida, menos veneno, o veneno vai perdendo a força. Nós não vamos ser gente amarga, nós não vamos ser gente envenenado, nós não vamos ser pessoas que carregam traumas, que carregam dores, que carregam situações mal resolvidas, porque o Senhor nos sara, o Senhor nos cura, o Senhor tira todo o poder do veneno da nossa vida. Paulo foi picado por uma cobra na mão. Uma tentativa de parar. Mão fala de obra. Uma tentativa de parar aquilo que ele vinha fazendo. Paulo poderia ter parado ali. Não vou mexer mais. Eu não quero mais fazer a obra, porque eu fui ferido. Ele podia ter parado ali, e aquilo que Deus ia fazer na ilha de Malta, através da vida dele, curando ali o homem mais importante daquela ilha, muitos outros doentes que estavam ali. Se Paulo tivesse parado na ferida,
Mas Ele nos ensina o que fazer com o veneno. Ele sacode o veneno, Ele tira o veneno. É preciso, meus irmãos, que eu e você entendamos isso. O veneno não vai permanecer na nossa vida. O veneno, onde Jesus está, o veneno não continua. Vamos, você crê nisso nessa noite? Onde Jesus está, não há espaço para veneno. Nós somos gente curada, nós somos gente que prossegue apesar das dores, das feridas. Aleluia, erga suas mãos a Ele nessa noite. Erga suas mãos a Ele e ore no seu lugar.